Oi, galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal da sua amiga trans. Eu sou a Maitê e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como minha voz ficou mais feminina, se é que isso existe. Pra quem viu o nome do canal, deve imaginar que eu sou uma garota trans. E as mulheres trans, por conta das condições do seu corpo, geralmente têm a voz mais grave, a voz mais grossa. Porém, eu tenho a voz um pouco mais suave. Por quê? O que eu fiz para isso acontecer? Hoje eu vou responder essa pergunta a pedido da Ana Cláudia Machado. Muito obrigada, Ana Cláudia, pela pergunta. E antes da gente começar, eu gostaria de pedir que deixem um like nesse vídeo e envie para alguma garota trans. Escreva alguma opinião nos comentários, com muito carinho e respeito a todos, por favor. E se inscrevam no canal. Gostaria de pedir também que se inscrevam no canal do meu namorado, que me ajuda muito com os vídeos. Ele vem me auxiliando, inclusive ele criou essa vinheta do canal que é tão fofinha. Agora vamos pro tema, gente. Como minha voz ficou feminina. Uma coisa que eu acho que a gente tem que entender e desconstruir principalmente é esse negócio de voz feminina e voz masculina. Eu acho que voz é voz, cada um tem a sua, certo? E é claro que geralmente as mulheres têm a voz mais suave e geralmente os homens têm a voz mais grave, mais grossa. Mas isso não é um padrão, isso não é uma regra e você não vai ser menos mulher se a sua voz não for fina. Quando eu iniciei o meu tratamento hormonal, o meu processo de transição de gênero, teve algumas garotas trans que me disseram que o hormônio ele modifica a voz da mulher trans. Porém, tempo depois eu descobri que isso é um mito. Eu pesquisei sobre e vi também a experiência de outras mulheres trans. E até onde eu sei, o nosso tratamento hormonal não tem o poder de modificar a voz de uma mulher trans. Ao contrário dos homens trans, que o hormônio que eles usam tem o poder de deixar a voz deles mais grave, a voz mais grossa. Como as mulheres trans não têm essa sorte, a gente tem que recorrer à fonoterapia ou cirurgias. Ah, Maitê, mas qual desses você fez? Nenhum. Na época da puberdade, a minha voz começou a engrossar, sim. E quando eu comecei o meu processo de transição de gênero, eu sozinha comecei a fazer exercícios com a minha voz, falar mais baixo, falar mais devagar, ouvir minha voz. Tá chovendo um pouco, gente, desculpa, eu vou ter que falar um pouquinho mais alto. Ouvir minha voz, falar sozinha, entender o que ia se encaixar melhor ao tom de voz que eu queria. Ah, Maitê, mas você diz que não existe voz feminina e voz masculina, mas você fez isso. Na época eu tinha uma insegurança muito grande em relação à minha voz. Eu tinha um medo terrível que eu me transformasse em uma mulher de voz grossa, eu achava um absurdo. Eu achava feio que eu fosse uma mulher de voz grossa, que era uma ignorância da minha parte, porque isso não existe. Voz é voz e, como eu disse e repito, cada um tem a sua. Eu tinha essa ignorância na época e eu achava feio que eu fosse uma mulher de voz grossa. Portanto, eu comecei a exercitar a minha voz, consegui modificar ela literalmente. Hoje em dia eu já não consigo falar da época que eu falava na puberdade e a minha voz deu uma engrossada, eu já não consigo falar daquele jeito. E eu sozinha fui exercitando minha voz e eu cheguei nesse tom de voz que eu tô muito feliz com ele. Mas o recado que eu gostaria de deixar pra vocês, gente, é não fiquem obcecadas com isso, entendeu? Entendam que vocês não serão menos mulher
se a voz de vocês não for fina, entende? Eu disse isso pela segunda vez e repito novamente, voz é voz e cada um tem a sua, certo? E foi isso. É claro que existem profissionais para isso, tem a fonoterapia, tem cirurgias, mas eu optei por fazer sozinha e fiz esses exercícios com a minha voz sozinha. Eu consegui modificar ela, certo? E essa foi a minha experiência, mas eu aconselho que vocês vão até um profissional, né, que é sempre a melhor opção. E gostaria de deixar esse recado para vocês, não fiquem obcecadas com esse lance de preciso mudar minha voz. Acho que no final das contas a gente tem que se aceitar e ser feliz com o nosso corpo, com as nossas condições e com a nossa realidade, certo? Eu gostaria de agradecer a quem assistiu o vídeo até aqui, gostaria de agradecer a quem curtiu, quem comentou, quem compartilhou. Gostaria de pedir que Deus abençoe cada um de vocês. E muito obrigada por tudo, gente. Até a próxima semana. Um beijo no coração. Tchau, tchau.